Olá, meu nome é Fred e você está no canal do Empreendedor Digital WordPress. E nesse vídeo eu vou te mostrar como trabalhar com seções e colunas do Elementor. Depois de você entender como que funciona essa ferramenta, você vai conseguir criar páginas atrativas, páginas elegantes e deixar seu site muito mais profissional e criativo. Aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, porque toda semana vai sair conteúdo novo, vídeo novo, dica nova, para você ficar por dentro do que acontece com o WordPress e cada vez mais melhorando a criação do seu site, certo? Então chega de perder tempo, vamos pro vídeo. Certo, agora que a gente está aqui na parte administrativa do WordPress, a gente vai lá em páginas e vamos criar uma nova página para que a gente possa testar aí, começar a fazer todos os testes, todas as criações possíveis com a utilização das seções e das colunas do Elementor, para a gente poder entender o que o Elementor tem para nos oferecer. Então, primeira coisa aqui, eu vou colocar um nome, né? Vou colocar teste. E eu já vou fazer uma configuração que é sempre necessária. Atributos da página, o modelo, eu vou colocar esse aqui, ó, Elementor largura total. Então, é sempre interessante você ver, em relação ao seu template, quais as opções de modelo que melhor se adequa ao Elementor. No caso desse template aqui que a gente está usando, que é um template que eu desenvolvi, ele fica melhor com esse modelo aqui, ó, Elementor largura total. É até um modelo que o próprio Elementor disponibiliza. Então eu vou utilizar ele aqui, certo? E já venho aqui clicar para editar com o Elementor. Ok, uma vez que eu estou aqui para editar com o Elementor, não se prenda a esse detalhe desse fundo laranja aqui, é por causa das configurações desse tema, certo? Em outro vídeo eu posso até abordar a questão desse tema, como trabalhar com esse tema, é um tema gratuito, eu estou finalizando ele. Então não se prenda a essa questão aqui, porque esse fundo aqui a gente vai mexer também. Então vamos lá. Para a gente entender melhor um pouquinho, antes de começar aqui, para a gente entender melhor como que funciona essa questão das seções e colunas que o Elementor disponibiliza para a gente, vamos lá no site, vamos dar uma olhada aqui. Esse é o projeto que eu tô, esse é o site atual, né? Ele está hospedado na minha máquina, localhost, justamente para a gente poder fazer todos os testes possíveis, todas as configurações possíveis. Então, um detalhe muito importante para a gente começar a entender como que o Elementor trabalha é entender como que funciona as seções e essa questão das colunas presentes dentro de cada seção. Então, para que a gente entenda perfeitamente isso, a gente precisa entender o princípio da construção de uma página na internet. Bem a grosso modo, a gente trabalha para a construção de um site simplesmente empilhando e organizando elementos. Ah, não, Fred, você foi confundir mais minha cabeça. Então, peraí. Eu vou mostrar para você como que faz, como que é digamos assim, os bastidores de um site, certo? Primeiramente, a gente vem aqui, eu vou colocar para inspecionar. É um recurso assim mais voltado para quem é desenvolvedor conhece. Então, se você é novo nesse mundo, não se preocupa em saber isso aqui, você não precisa ter que saber isso aqui, é mais um detalhe para eu te mostrar como que funciona. Então vamos lá, eu vou vir aqui, vamos aqui, vou fazer uma simples configuração que vai ilustrar tudinho que eu falei. Eu vou adicionar uma borda em todos os elementos do site, veja só. Então isso aqui é como é de verdade a estruturação e a organização de um site na internet. Todos, sem exceção nenhuma. Todos os elementos, eles são, na verdade, blocos. Blocos empilhados, organizados, distribuídos e customizados da maneira que o dono do site quer. Então, no caso desse projeto nosso aqui, a gente pode ver que a gente tem esse bloco total aqui e a gente tem dentro dele várias outras seções e dentro de cada seção a gente tem as colunas e dentro de cada coluna a gente tem cada elemento. Então assim,
nada mais, nada menos que se a gente for abstrair tudo isso aqui, são blocos. Todos esses blocos aqui, cada elemento é um bloco. Então, tendo isso em mente, é que a gente consegue compreender melhor como que o Elementor funciona na hora de criar uma página. Como que ele oferece para a gente de uma maneira muito mais simplificada esse conceito aqui. Então vamos lá. Se eu der um refresh aqui, você pode ver que a página, né, volta ao que era antes, certo? E vamos voltar lá para o Elementor. Primeira coisa é que a gente precisa, para começar a construção de uma página, a gente precisa mexer, né, na criação de uma seção. Então, isso é possível através desse botão aqui, ó. A gente adiciona uma seção e ele já pergunta, selecione sua estrutura, né? Então, ele oferece aqui para a gente uma seção com uma coluna, uma seção com 2 colunas, com 3 colunas, 4 e assim por diante. Aí aqui já começa a variar somente a questão aí do formato, né, do tamanho, do posicionamento de cada coluna. Certo. Então vamos lá, eu vou começar aqui trabalhando com essa opção aqui, ó, uma seção com 2 colunas, ok? Então a gente já pode perceber que ele organiza a questão da sua estrutura através de seções. Então é muito mais fácil você, primeiramente, ter em mente que cada seção ela serve para organizar cada tipo de conteúdo. Se a gente vai trabalhar na construção de uma página institucional, a gente pode separar aqui essa coluna para receber um texto e essa coluna para receber uma imagem. Então, fica a seu critério organizar isso. Sabendo disso, vamos lá. Como que a gente pode customizar a questão das colunas? Então, tem uma série de opções que o Elementor disponibiliza para a gente. Aqui, com esse contorno azul, a gente vê que a seção está selecionada. Então, essa coluna da lateral esquerda aqui, que é responsável pelas opções de customização, ela já está ativada. Então, aqui a gente já pode perceber que a gente tem algumas opções. Deixa eu ampliar aqui para ficar mais fácil de entender. A gente tem aqui nessa coluna à esquerda, ela é dividida por 3 abas. Na maioria, em quase todos os elementos, um ou outro que não tem essas 3 abinhas aqui. Uma aba é para a questão de layout, outra para a questão de estilização e outra é uma abinha avançada. Então, pode colocar quase como regra todos os elementos que o Elementor oferece para a gente. Tem essas 3 abinhas aqui para a gente customizar e configurar ele, certo? Então, nessa questão da seção, vamos dar uma olhada rápida aqui, quais as opções que tem para a gente. Primeiramente, a gente tem uma opção aqui para esticar a seção, certo? A gente tem uma opção aqui, ó, largura do conteúdo, que praticamente é a mesma coisa, essa opção, largura total e esticar a seção, certo? Quando eu for colocar conteúdo, vai dar para a gente entender melhor isso aqui. A gente tem aqui uma opção de trabalhar a questão da largura manual, certo? A gente tem algumas opções aqui, ó, espaçamento da coluna, no que se refere às colunas internas aqui. Então, isso aqui a gente não consegue perceber agora, mas mais para frente, quando for trabalhar com conteúdo, aí vai ficar nítido. Então, vamos lá. Então, essas aqui são algumas opções de customização de layout, né, do visual da seção. Aqui, a gente tem a opção de estilização, onde a gente vai trabalhar o estilo dela. Então, para sumir com esse fundo laranja aqui, eu posso vir aqui em fundo e eu coloco uma cor. Eu vou colocar um branco aqui. Veja que agora aqui o branco sobrepôs, né, ao fundo laranja. Então, a gente pode, inclusive, trabalhar uma imagem de fundo. A gente pode trabalhar com sobreposição de fundo, que é o que? Ele vai adicionar um fundo por cima desse fundo branco aqui, certo? Então, tem várias opções aqui, fica a seu critério ir navegando e olhando. Mas, vamos dar uma olhada aqui agora, nessa questão avançada aqui, que é a questão da distribuição dos elementos. Eu vou colocar aqui um espaçamento interno de 40 em cima e embaixo. Nas laterais não precisa. Pronto, eu vou zerar aqui. Lembrando que quando esse cadeadozinho aqui ele estiver dessa forma aqui, cinza, ele está ativado. Então, todas as medidas aqui elas vão ficar iguais. E quando ele fica branquinho assim, ele está desativado. Então, eu consigo
trabalhar a questão das medidas individualmente. Certo? Então agora aqui eu tenho uma seção e eu vou adicionar primeiramente um texto aqui. Então veja que eu consigo aí trabalhar, vou até adicionar outro texto aqui do lado, é só clicar e arrastar. Então veja que eu consigo aí trabalhar essa questão das colunas com bastante praticidade. Eu posso redimensionar elas aqui, certo? Eu posso vir aqui ó, na seção, dentro da seção eu clico aqui ó, nesse ícone aqui com o botão direito, editar coluna. E agora essa lateral aqui vai ficar responsável para a edição dessa primeira coluna. Então eu posso inclusive colocar uma largura aqui ó, manual, sempre em porcentagem. Então eu posso colocar aqui ó, 20% e automaticamente a outra coluna vai ficar com 80%, certo? Vamos colocar 50% aqui, porque eu quero o mesmo tamanho. Aqui a gente tem a questão de trabalhar o alinhamento dos elementos internos dentro dessa coluna. No caso aqui o texto, eu posso trabalhar o alinhamento dele na vertical e na horizontal, ok? O espaçamento aqui a gente pode trabalhar também. E no caso aqui, a gente pode até configurar uma tag HTML, mas isso aqui é mais para questões assim, para quem é desenvolvedor. Continuando aqui, eu vou adicionar agora um recurso que o pessoal utiliza muito, é isso aqui, utilizar uma imagem, né, um texto e uma imagem na lateral. Eu vou escolher uma imagem aqui, eu vou pegar uma que já está aqui, presente no WordPress, colocar essa imagem aqui. Prontinho. Veja que a gente tem essa opção aqui, né, de trabalhar uma coluna com texto, e para ilustrar esse texto, eu posso colocar uma imagem aqui. E de repente você está, essa imagem está muito grande, então você pode redimensionar ela, diminuindo o tamanho da coluna, certo? A gente pode trabalhar dessa forma. A gente pode também editar o tamanho da imagem aqui, pelo painel, certo? O painel do WordPress ele mesmo dá uma redimensionada automática aqui na imagem. Eu não aconselho muito porque essa redimensionada aqui, ela acaba que você perde informações. Então vamos lá, eu prefiro utilizar aqui ó, tela cheia e subir a imagem no tamanho exato do que eu vou utilizar no site. Ok, então tendo como base aqui uma coluna, eu vou até aumentar a quantidade de texto aqui para a gente poder ver essas opções. Pronto. Tendo em mente aqui que a gente está trabalhando aqui com uma seção que tem duas colunas, então eu posso organizar melhor aqui para ficar mais agradável visualmente essa questão. Uma das coisas que eu posso fazer, primeiramente, é pegar esse texto aqui e centralizar ele na altura com a imagem. Veja que é muito simples, eu venho aqui, clico para editar a seção, certo? Eu volto aqui em Layout e eu venho aqui, ó, nessa opção aqui, ó, alinhamento vertical, meio. Com isso, ele pega o conteúdo da minha página, dessa seção aqui, ele pega o conteúdo de dentro das colunas e alinha verticalmente. Isso dá uma sensação muito mais agradável. E isso aqui já fica automático, tanto que, se eu vir aqui e adicionar um cabeçalho, por exemplo, um título, aí, adicionei aqui um título de teste. Veja que o título aqui, ele também já ficou alinhado. Ele já pegou o texto, todo o conteúdo aqui dessa coluna, ele já alinhou em relação ao maior aqui, certo? Então, assim, se eu pegar essa imagem e duplicar, ele vai alinhar ainda, ele vai continuar alinhando. Então, isso aqui é um recurso muito interessante, principalmente para quem precisa de mais agilidade. Porque isso aqui, para fazer isso aqui na unha, no código, isso aqui demandaria muito tempo, muito conhecimento, muito trabalho. Então, o Elementor já oferece isso para a gente de uma forma bem prática, bem simples. Então, aqui eu consigo customizar essa questão, organizar essa questão das colunas e da seção, certo? Eu vou publicar essa página aqui, vamos ver como que ela está ficando aqui no nosso exemplo. Vamos lá. Abrir aqui.
Prontinho. Veja aqui que nossa página tá uma página de internet normal, comum, certo? A gente tem um título aqui, tá? O texto e uma imagem. Então veja que ele trabalha perfeitamente bem essa questão aqui. E como que faz para ir continuando, dando prosseguimento com isso? Como eu mostrei, né? A gente vem aqui, eu quero inserir uma nova seção. Então a gente vem aqui novamente nesse botão vermelho. E agora eu vou adicionar uma seção com 3 colunas. Pronto. Para poder diferenciar até por assunto, eu vou colocar essa seção aqui, eu vou clicar no botão direito editar. Eu vou colocar nessa seção uma cor diferente, eu vou colocar uma cor, um cinza aqui de fundo, certo? Ok. E novamente eu venho aqui em avançado, para deixar o conteúdo mais arejado, mais agradável visualmente, eu coloco esses espaçamentos aqui, tanto em cima quanto embaixo. É interessante quando você for trabalhar essa questão no seu site, você manter esse tamanho padrão, porque senão uma seção fica maior que a outra, fica desproporcional, entendeu? Então, o interessante assim no web design, um dos conceitos é ter esse padrão, manter essa proporção igual. Ok, para exemplificar o uso de 3 colunas aqui, eu vou utilizar um elemento que uma ferramenta que o Elementor disponibiliza para a gente, que é muito interessante. Detalhe, lembrando que nesse vídeo aqui eu estou usando o Elementor na versão free, na versão gratuita, que já é uma ótima ferramenta, já tem muitas opções para a gente. Então, caso você queira mais recursos ainda, então eu te aconselho a adquirir a versão Pro, que ele possui mais ferramentas ainda, te dá mais recursos. Então, assim, o seu trabalho com certeza vai ficar mais profissional ainda. Mais para frente eu vou criar um vídeo aí, coloca aí nos comentários aí se você quer vídeos específicos sobre o Elementor Pro, que a gente vai deixando aqui, vai criando esse conteúdo novo, certo? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, uma ferramenta que é muito comum, é isso aqui, ó. A caixa de imagem, onde tem uma imagem, um título e um texto, certo? Isso aqui é muito comum na internet, é muito comum em muitos sites que tem esse tipo de conteúdo aqui, certo? Principalmente sites institucionais. Então, eu vou colocar uma imagem aqui, certo? Nessa imagem aqui, eu vou colocar outro cabeçalho, eu vou colocar um texto aqui, ó, profissionais, como se essa página aqui fosse uma página institucional de algum site, certo? Esse texto aqui eu vou manter. E agora a gente pode trabalhar isso aqui, ó, nessa ferramenta de caixa de imagem, a gente pode trabalhar aqui a questão do tamanho da imagem, certo? Eu vou deixar ela ocupando 100%, ok? E eu trabalhar aqui o conteúdo aqui embaixo, o título, eu vou colocar ele só na cor branco. E o texto também. Igual eu falei agora há pouco, todos os elementos que o Elementor fornece para a gente, né, todas as ferramentinhas, os widgets que ele disponibiliza para a gente, tem essas 3 colunas aqui, ó. Essas 3 colunas, uma para conteúdo, igual nesse caso da caixa de imagem aqui, eu tenho a abinha conteúdo, que é onde eu vou editar o conteúdo do elemento em si, o estilo, que é onde eu vou configurar a estilização dele, certo? E esses recursos avançados. Essa abinha avançado, ela é igual para todos os elementos. Algum ou outro que pode ter uma opção a mais, certo? Mas em 90%, 99% das ferramentas que o Elementor disponibiliza para a gente, quando vem nessa abinha avançada aqui, são praticamente todas essas opções aqui, são as mesmas, certo? E aqui a gente mais utiliza essa aqui, ó, margem e padding, ok? Então, tendo isso em mente, agora eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou duplicar isso aqui e vou trabalhar agora. Uma coisa prática também é poder arrastar os elementos, né? Duplicar e arrastar. Então, veja que agora eu estou trabalhando aqui com 3 colunas e 3 elementos distintos, né, em cada uma. Isso aqui é fantástico. Então eu consigo aí montar o site e organizar, distribuir certinho cada uma das informações. Então eu posso vir aqui aproveitar, né, a mesma estrutura, eu posso trocar só a imagem, certo?
vim aqui também, eu clico aqui. Clicando aqui, ele já abre essa coluna da esquerda aqui. Ou então você pode clicar aqui com o botão direito e clica na opção editar caixa de imagem, ok? Vim aqui, eu vou trocar essa imagem também, eu vou colocar uma outra imagem. Prontinho. Então veja que eu tenho agora aqui 3 colunas com 3 conteúdos diferentes. Então vou atualizar aqui e vamos ver como que está ficando lá. Esperar aqui ele salvar. Prontinho, vou recarregar essa página. Prontinho. Veja que agora ele criou essa seção nova aqui. Então, uma das vantagens de você poder criar novas seções é poder mudar o assunto, né? Até a dinâmica, assim, do que você está exibindo na página. De repente, você está introduzindo aqui um assunto e mudando a seção, mudando a aparência da seção, você já quebra, já introduz um novo assunto, né? Você muda de assunto, quebra essa leitura aqui e já introduz ao visitante do seu site uma nova seção com novas informações, algo assim para ele, olha, dá uma olhada aí, presta atenção nisso aqui agora, que isso aqui é mais importante. Então, esse é um recurso bem bacana que o Elementor disponibiliza para a gente. E para concluir, né, essa questão aqui das colunas e das seções, tem essa outra opção aqui, ó. Eu vou adicionar aqui uma seção com 2 colunas. Vou fazer uma funcionalidade bem bacana que tem aqui, é essa aqui, ó. Você pode clicar com o botão direito na seção. Isso serve para todos os elementos, ok? Você clica com o botão direito, copia, e você pode vir aqui e cola. Estilo. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o estilo que eu apliquei nessa seção e vai aplicar nessa seção de baixo, certo? Então veja que aqui eu copiei o estilo de fundo e esse espaçamento aqui. Se eu vim editar essa seção, eu venho aqui em estilo, ela está com a cor branco de fundo, e aqui em avançado, ele já colocou os 40 pixels em cima e embaixo de padding, ok? Então isso aí já agiliza demais o trabalho para a gente, certo? Então, para que eu não tenha que escrever outro texto, eu vou duplicar esse aqui também. Eu venho aqui e agora eu vou arrastar ele lá para baixo. Ó, veja só, arrastei. E agora eu quero colocar, eu vou inserir uma outra imagem aqui também, certo? Vamos colocar uma imagem aqui. Vamos selecionar uma outra imagem. Ok, só que ao invés desse caso aqui, eu tenho uma imagem e um título e um texto aqui. Vou até mudar aqui para a gente poder perceber. Vou editar essa seção, venho aqui em Layout, Default, eu quero alinhado aqui. Só que eu quero fazer uma coisa diferente, eu quero trabalhar com, dentro dessa coluna aqui, eu quero trabalhar com 2 colunas de texto aqui. Como que eu faço isso? Como que eu vou poder repartir essa coluna aqui em 2 e manter esse texto aqui dessa forma aqui? O Elementor disponibiliza para a gente essa ferramenta, seção interna. Eu arrasto aqui, ó. Então, ele cria uma seção, em vez de ser aqui, ele cria uma seção interna para mim aqui, onde eu posso quebrar essa coluna dentro, mantendo ainda o conteúdo aqui, ó. Eu tenho um conteúdo em uma coluna e agora eu tenho aqui, eu posso colocar esse mesmo conteúdo ou algum outro novo dentro de uma outra seção em 2 colunas. Então, assim, eu posso ter ainda tem esse recurso aqui de poder trabalhar de uma forma diferente dentro da mesma coluna. Veja que isso aqui é muito bacana para a gente. Veja só. Então, assim, é uma outra forma de você diagramar o seu conteúdo. Claro que aqui ficou muito estranho, muito feio aqui pra gente, certo? Mas caso você tenha a necessidade de manter um texto aqui nessa aparência aqui e colocar uma outra seção dentro, você pode também, perfeitamente. Não é impossível. Então, esse trabalho com as colunas que o Elementor fornece para a gente, dá muito mais autonomia para a gente criar vários tipos de layout, vários tipos de sites
com diferentes recursos. Então eu aconselho você a explorar bastante aí, porque essa questão do Elementor com as sessões ela é muito rica, oferece muita praticidade. E aquele detalhe que eu fiquei de explicar, né, no começo do vídeo, que era esse aqui. Na hora de editar a sessão, essa opção de esticar a sessão. O que significa isso? Eu vou mostrar aqui, ó. Eu vou atualizar aqui primeiro para a gente ver como que tá ficando, né? Atualizei aqui, eu volto aqui, vou dar um refresh na página. A gente pode observar que a página está seguindo, né, o layout proposto, ok? Veja só. Só que ele está centralizado aqui, ó. O conteúdo nosso está centralizado nesse formato aqui de 1170, acredito eu, de pixels, né, centralizado na página. Então, se você tem um monitor aí de 22 polegadas, 30 polegadas, o conteúdo vai ficar centralizado aqui. Caso você queira que o conteúdo seja distribuído pela página inteira, é para isso que serve esse recurso, esticar a sessão. Então você trabalha com ele e o conteúdo ele vai ficar esticado. Vamos atualizar aqui, vamos ver se vai funcionar. Pegar, prontinho. Depende muito também de qual template você está utilizando, se ele permite isso. Ó, no caso, esse aqui ele não permitiu, certo? Então, quando acontece isso, eu venho aqui, ó, largura do conteúdo, largura total, ok? Eu venho em atualizar e olha só. Vou voltar aqui, salvou, vou recarregar a página. E agora, você pode observar que o conteúdo foi distribuído, aproveitando toda a página. Então, assim, se você tiver... Ó, aqui não, porque a gente fez só nessa seção aqui. Vamos mexer nessa seção aqui embaixo. Eu venho aqui, editar a seção, layout. Eu venho aqui, ó, largura do conteúdo, largura total. E vou atualizar. Prontinho, vou recarregar a página. Olha aqui, prontinho. Então veja que esse é uma outra forma, tem empresas que preferem sites assim, ocupando toda a tela, então isso aí vai muito da sua linha de projeto, do seu gosto. Então você tem esse recurso também, você pode trabalhar dessa forma, com a página ocupando toda a página, ou com conteúdo centralizado. Aí é uma questão de estética sua, de preferência sua, do seu público, enfim. Fique à vontade para explorar esse recurso. E com isso a gente consegue ver, né, todas as funcionalidades e todas as aplicações dessa questão da coluna. Tanto que você vai poder agora criar, montar uma página inteira com esse conceito. Porque basicamente a construção de um site se resume a isso. A criação de seções e a distribuição dos elementos através de colunas e posicionamento. Então, sabendo dominar essa questão da seção, da construção de uma seção, configurar ela aqui certinho, no caso, ó, boxed, né? Então ela vai voltar a ficar centralizado. A questão aqui do alinhamento vertical, igual a gente fez aqui, certo? Muito do que o Elementor já oferece para a gente, ele já vem pré-configurado aqui, então a gente não precisa mexer muito. Mas caso você queira algo mais customizado, você vem aqui e dá a sua configurada. Então ele já vem pré-configurado para a gente, então você vai ficar por conta de distribuir o conteúdo dentro de seções e colunas, certo? Então acho que não tem muita dificuldade quanto a isso, algo bem simples e prático para você poder construir seu site e enriquecer o seu projeto.